Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Vamos continuar estudando a palavra do Senhor dentro do nosso tema de bibliologia. Hoje, então, vamos estudar sobre a palavra revelação. Então, é isso que nós veremos. E teremos duas lives, essa e a próxima, para falar sobre revelação. Então, o que nós veremos aqui primeiro? Primeiro, o que significa a palavra revelação? Porque é um tema apropriado das Escrituras. A palavra revelação, ela significa mostrar aquilo que estava oculto. Ou seja, meu irmão, a palavra de Deus, ela foi revelada para nós, porque todo o conteúdo estava somente na mente de Deus, somente nos pensamentos do Senhor. Nós não conseguiríamos saber o que Deus pensava, qual que era o seu plano, o que ele pensava sobre nós, se ele não tivesse lançado esses pensamentos para fora. E nós veremos aqui que Deus ele usou duas maneiras básicas para revelar a sua mensagem para nós. Então, a primeira é a que nós vamos tratar nessa live. E a primeira é a revelação pela criação, o que também nós chamamos de revelação geral. Toda a criação, tudo que Deus criou, fala que existe um Deus criador. Essa criação que nós vemos, a chuva caindo, o sol nascendo, o DNA humano, as estrelas, constelações, as galáxias, tudo isso está transmitindo uma mensagem dizendo que existe um Deus criador. A segunda live que nós teremos sobre esse tema, nós veremos sobre a revelação através das Escrituras. E nós veremos ali especificamente a diferença entre elas. Mas hoje vamos nos ater sobre a revelação através da criação. E vamos aqui responder algumas perguntas que muitos crentes têm dúvidas. Por exemplo, eu vou lançar a pergunta aqui e você já fica pensando e talvez você já tenha até a resposta. O que Deus vai fazer com aqueles povos indígenas ou aquelas tribos que estão isoladas, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, que nunca chegou um missionário até essas pessoas, que a Bíblia não chegou até eles, eles nem sabem da existência da Bíblia. Quando eles morrem, será que eles vão para o céu ou será que vão para o inferno? Será que Deus vai levar em consideração a ignorância deles? Porque eles nunca ouviram falar da Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus. Como que será essa situação? Você tem resposta para isso? Talvez você tenha a sua posição, talvez você tenha a sua opinião. Mas nesta live aqui nós estaremos trazendo a resposta para esta pergunta. E as pessoas ignorantes, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, quando elas morrerem, vão para o céu ou vão para o inferno? Será que Deus vai considerar essas pessoas inocentes ou ainda vai considerar essas pessoas culpadas, dignas para o lago de fogo? Então nós vamos tratar sobre este assunto aqui. Então na live de hoje nós veremos sobre a revelação através da criação e na live posterior nós veremos a revelação através das Escrituras. Então veja só, vamos ler aqui Salmos capítulo 19 e aqui já vai nos introduzir sobre a revelação de Deus através da criação. Saiba disso, meu irmão, toda a criação, a natureza, os animais que Deus criou, as árvores, a mata amazônica, as nuvens, o céu, as estrelas, tudo fala sobre Deus. Olha só o que diz aí o capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim. Os céus proclamam a glória de Deus. Percebeu? Olha só, não leia rápido, não escute rápido sem entender. Preste bem atenção. O que o versículo está falando? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Perceba agora o versículo 2. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Então aqui nós terminamos até o versículo 4. O versículo ele continua, o texto continua falando ainda mais. Mas perceba que esse versículo está nos revelando, nos mostrando que a criação de Deus está falando que existe um Deus criador.
E essa mensagem, meu irmão, ela não é idiomática. A mensagem da criação não é idiomática. Não é em um idioma específico, mas é uma linguagem universal que não tem som. Mas todo mundo, quando olha para o sol, todo mundo, quando olha a chuva caindo, todo mundo, quando olha para a vida micro ou a vida macro, a criação macro que Deus criou, todo mundo está recebendo essa mensagem da criação, a proclamação da glória de Deus e que existe um Deus soberano que está acima dessa criação. Isso é muito interessante. E o versículo 4 aqui, ele nos revela que por todo o mundo a voz da criação está proclamando que existe um Deus criador. Ou seja, não é apenas uma parte do mundo, não é apenas alguns continentes, mas por todo o planeta Terra, todas as pessoas que estão aqui, elas recebem essa revelação da criação, essa mensagem da criação, que existe um Deus criador. Então, o que nós começamos a perceber aqui? Não importa se a pessoa está na cidade, não importa se ela está lá no Polo Sul ou no Polo Norte, não importa se ela está numa mata isolada, uma tribo isolada que não teve ainda contato com outra sociedade, não importa onde a pessoa esteja, ela recebeu a mensagem da criação. Quando a chuva cai, quando a lua nasce, quando as estrelas aparecem, quando o vento sopra, quando as árvores balançam, tudo está proclamando que existe um Deus criador. Alguém teve que fazer tudo isso. Isso não veio por mero acaso. Infelizmente, o que é ensinado em nossas escolas é aquela teoria do Big Bang, e ela é vendida como ciência absoluta, infelizmente. Perceba muito bem, o nome já diz tudo, teoria do Big Bang. Teoria, meu irmão, é aquilo que não saiu do papel, é aquela ideia que não saiu do papel porque ainda não foi comprovado. Mas apesar de não ter saído do papel, porque não tem como comprovar cientificamente, as escolas, os livros, as faculdades estão vendendo essa teoria como ciência absoluta, como se tudo aconteceu conforme o Big Bang ele expressa. Então, a teoria do Big Bang fala que houve uma grande explosão ou uma grande expansão, e através dessa grande expansão, tudo foi se gerando, se formando através de milhões e milhões e milhares de anos. Tudo por acaso. Mas, meus irmãos, quando nós vamos colocar essa probabilidade disso acontecer, da vida acontecer, complexa como ela é, organizada como ela é, esse universo complexo, a vida aqui na Terra, tudo complexo, olha só, a probabilidade é nula. Não tem como isso ter acontecido por acaso. Ah, mas em meio a milhões e milhões e milhares de anos, tudo pode acontecer. Não, tudo não pode acontecer. A própria natureza não pode agir contra as leis da física. E o Big Bang, ele por si só, é contra as leis da física e contra as leis da química. Mas, infelizmente, está sendo vendido como verdade absoluta. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que essa criação, ela já está mostrando para todo mundo, existe um Deus criador. Não importa se a pessoa é agnóstica, não importa se ela abraçou o ateísmo, não importa se ela é cristã, não importa se ela é animista, não importa se ela é hinduísta, muçulmana, não importa a religião dela. Ela está recebendo a mensagem da criação. Existe um Deus criador. É o que esses versículos nos revelam, é o que esses versículos estão nos mostrando. Só que aí, Deus, através dessa mensagem, passa uma responsabilidade para o homem. Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora em Romanos. Olha só o que diz Romanos capítulo 1. É um outro texto, Romanos capítulo 1, versículo 20, que nos mostra a mensagem da criação, essa revelação de Deus através da criação. Romanos capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler até a partir do versículo 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm ou que abafam a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui você poderia trocar a palavra manifestou por revelou. Nós não estamos estudando sobre revelação. Preste bem atenção no versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto ou revelado entre eles, porque Deus lhes revelou.
Perceba, Deus ele trouxe um tipo de revelação para toda a humanidade. E essa revelação, nós vamos perceber que ela não pode trazer salvação, mas ela vai trazer para a pessoa uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Olha só o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde os princípios do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, por meio da criação. Olha só que interessante, os atributos de Deus que são invisíveis podem ser vistos claramente ou percebidos claramente através da criação. Essa criação mostra que existe um Criador que está acima dela. Quando eu olho para o Sol e vejo esse astro, essa estrela gigante, potente, né, quente, gigante, eu tenho que deduzir, olha, o Criador que fez esse céu, ele é muito mais poderoso do que esse Sol. Ele é muito mais potente do que esse Sol. Então, o que a criação me leva a enxergar? Que Deus ele está acima da criação. Que Deus ele é antes da criação. Se a criação ela teve um início, Deus, que é o Criador, tem que ser antes da criação. Isso já começa a mostrar que esse Deus ele é eterno. Então, note que a criação está nos revelando paulatinamente sobre Deus. E o que essa mensagem da criação, que não tem idioma, que não tem uma voz audível, mas está mostrando claramente para nós a glória de Deus, o que ela me passa? Olha só o finalzinho do versículo 20 diz assim: tais homens são por isso indesculpáveis. Percebo que a mensagem da criação passa para a humanidade. A humanidade toda é indesculpável perante Deus. Isso é interessante para você notar. Lembra daquela pergunta que eu fiz no início da live? Será que os povos tribais que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, aquelas pessoas que viveram no sertão, que nunca ouviram falar de Jesus, no meio da mata amazônica, num local em ambiente muito isolado, que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar da Bíblia, não sabem da existência da Bíblia nem de Jesus Cristo, ao morrerem, vão para o céu ou vão para o inferno? A Bíblia está dizendo que eles são indesculpáveis. Ah, mas isso não é injustiça da parte de Deus? Não é injustiça da parte de Deus. Por quê? Por meio dessa mensagem da criação, apesar do homem ser responsável em buscar a Deus, ele ser indesculpável, existe graça aí também. Note muito bem o que eu estou dizendo. A mensagem da criação não salva ninguém. Ninguém vai ser salvo por ver o sol brilhando. Ninguém vai ser salvo por ver as estrelas brilhando no céu. Ninguém vai ser salvo porque a chuva caiu. Ninguém vai ser salvo porque o vento soprou e ele está percebendo isso, que existe um Deus. Ninguém vai ser salvo por essa mensagem, porque a única mensagem que salva é a mensagem da cruz. Perceba muito bem. Só que Deus, ele dá uma responsabilidade para o homem. Quando esse homem, que mesmo ainda que ele nunca tenha ouvido falar de Jesus Cristo ou da Bíblia, se ele, ao ver a mensagem da criação e perceber que existe esse Deus criador, ele se torna responsável por buscar a Deus, mas se no seu coração ele intentar buscar a esse Deus, Deus se torna responsável em enviar alguém, um missionário, a palavra dele, para que esse homem agora possa ter a oportunidade de crer no Evangelho. Quando a pessoa ouvir a mensagem da criação e perceber que existe um Deus criador, aquele indígena que está numa tribo isolado, ao olhar para essa criação e perceber, não, existe um Deus criador, eu gostaria de ouvir sobre ele, conhecer sobre ele, Deus agora se torna responsável em enviar um missionário para que ele não parta desse mundo sem ouvir a mensagem do Evangelho, das Escrituras. Nós temos alguns exemplos assim na Bíblia. Por exemplo, lembra do eunuco? Eunuco, ele não fazia parte da nação de Israel. Então, as leis, a Bíblia de Israel era estranha para ele. Só que ele, apesar da sua ignorância, ele buscou e intentou buscar a esse Deus, o Deus da criação. O que Deus fez? Tirou Filipe de Samaria, Deus se tornou responsável, enviou Filipe até a faixa de Gaza, aquele caminho ali que se acha deserto, e Filipe transmitiu a mensagem de salvação para aquele eunuco que teve a oportunidade de crer no Evangelho e aceitar a Jesus Cristo. Note como que Deus trabalha. Lembra também de Atos capítulo 10 de Cornélio,
Cornélio também ele era romano, ele não fazia parte da nação de Israel. Tudo, a religião de Israel, tudo ali era estranho para ele. Só que ele, no seu coração, estava intentando buscar esse Deus da criação. E Deus se revelou para Cornélio. Olha, mande os seus servos até Jope e lá mande chamar a Pedro. E esse Pedro chegará aqui e transmitirá para você as palavras de salvação. E foi isso que aconteceu. Pedro chegou lá e Cornélio, com a sua família, agora tiveram a oportunidade de crer no evangelho ou rejeitar o evangelho. E o texto mostra que eles creram no evangelho. Então perceba que esses dois exemplos nos mostram como que Deus trabalha. Quando aquele indígena isolado, ele intenta a buscar esse Deus, Deus ele se torna responsável em enviar um missionário, para que esse missionário pregue a mensagem de Deus e de salvação. Porque o indígena isolado, ele não será salvo por ver uma planta crescer. Não será salvo por ver a chuva cair. Não será salvo por ver aquela garoa caindo. Não será salvo por ver o sol nascer e o sol se pôr. E a lua brilhar no céu, as estrelas brilharem no céu, o vento soprar. Isso não traz salvação, mas isso traz responsabilidade para aquele indígena ou para aquele homem, evidentemente para toda a humanidade. Então perceba, meus irmãos, que o inocente, que muitas vezes nós temos muita confusão dentro do nosso arraial. Ah, mas Deus vai levar em consideração porque aquela pessoa nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Deus vai levar em consideração e quando ela morrer, ela vai para o céu, porque ela não teve a oportunidade de aceitar a Jesus. Como então que ela vai poder ser salva? Não. Deus tem ela como responsável por buscar a Deus. Então, note muito bem, se a gente abraçar a ideia que todo mundo que nunca ouviu falar da mensagem do Evangelho, tribos inteiras que nunca ouviram falar da mensagem do Evangelho, vão para o céu, nós estamos fazendo do trabalho de evangelização uma coisa muito má. Porque perceba, vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que tem uma tribo de 100 pessoas isoladas. Olha só, se a ignorância já traz salvação para elas, é muito melhor eu não evangelizar, porque já pensou, eu chego lá, evangelizo essas pessoas, dessas 100, 95 delas rejeitam o evangelho e só 5 aceitam o evangelho. Perceba o mal que eu fiz para essa tribo. Se a ignorância levaria todos para o céu, eu fiz um grande mal por evangelizar, porque agora 95 delas irão para o inferno e somente 5 delas irão para o céu. Então note que nós estamos com essa ideia, fazendo o trabalho de evangelizar e levar a mensagem do evangelho para todo mundo, uma coisa maléfica e não uma coisa benéfica. Mas Jesus Cristo ele disse para a gente levar o evangelho, porque é somente por meio dele a gente encontra salvação e as pessoas encontram salvação. Então aquele indígena isolado, ele é responsável por buscar a Deus, porque a criação está mostrando essa mensagem de Deus. Mais um outro versículo, olha só o que diz Atos capítulo 14. Nesse contexto aqui, Paulo e Barnabé eles estavam pregando ali em Listra, e as pessoas queriam adorar Paulo e Barnabé por causa de alguns milagres que estavam acontecendo ali, né? Mas olha só o que aconteceu. Paulo e Barnabé chegaram para essas pessoas e disseram o seguinte: senhores, por que fazeis... 14, 15, que eu estou lendo. Atos capítulo 14, versículo 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos converteis aos Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e que tudo o que neles há. E o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Note o que esse versículo está dizendo e que Paulo e Barnabé falaram. Olha, Deus não está sem testemunho. Tem um testemunho falando que existe um Deus criador. Quando vocês têm chuvas, quando as plantações elas prosperam, quando as frutas nascem nas árvores e quando o coração de vocês enche de alegria por causa da chuva, por causa do sol, por causa das 4 estações, por causa de toda essa criação, isso é uma revelação de Deus. Então note, meu irmão, o que nós estamos estudando aqui? A revelação de Deus através da criação.
O que ela faz? Ela não salva. Ninguém será salvo através dessa mensagem. Só que todos são responsabilizados. Por isso que ninguém vai para o céu se não ouvir a mensagem das Escrituras. Então, nós estamos vendo aqui que existe dois tipos de revelação. Um é a revelação pela criação. Ela não salva, mas ela traz a responsabilidade e o homem fica indesculpável perante Deus. Mas se no seu coração ele intentar buscar esse Deus, Deus então se torna responsável em enviar a mensagem das Escrituras para ele, para que ele possa receber essa revelação das Escrituras e ter a oportunidade de crer no Evangelho ou rejeitar o Evangelho. Então aqui está a mensagem da criação, essa revelação de Deus, que dia após dia os céus proclamam a glória de Deus. Um dia discursa outro dia sobre esse Deus criador. Então, uma noite revela outra noite sobre esse Deus criador. E todas as pessoas na face da terra têm esse testemunho, que existe Deus, ainda que a pessoa seja ateu, ainda que a pessoa seja ateia, mas ela está recebendo essa mensagem. Deus existe, você é responsável por buscar esse Deus ou por rejeitar a esse Deus. Espero, meus irmãos, que essa mensagem tenha ficado clara. É a revelação através da criação. Na próxima live, no próximo estudo, estudaremos então sobre a revelação através das Escrituras, porque é através das Escrituras que nós encontramos então a salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode escrever aí nos comentários que vamos em outras lives procurar responder essas dúvidas também. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a vida de sua família.